Vamos lá, isso. Hebreus capítulo 11, eu só vou pegar o versículo 6, tá? É uma continuação da pregação de semana passada. Fala assim o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, agradar a Deus, não? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, abençoador dos que o buscam. Então, no resumão, a gente às vezes ouve pensar, não, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sou chato, eu digo, por favor, continue o versículo. Porque aí a pessoa fala, então tem que ter fé para agradar a Deus. Então eu preciso ter fé, Mas, resumindo a pregação na semana passada, a própria Bíblia aqui está dando para nós, em Hebreus, o que é a fé, né? O que significa a fé, porque nós vimos semana passada que sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Mas o que a fé produz que agrada a Deus? Aí a primeira coisa que nós vimos, né? Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe. Se a pessoa não crê que Deus existe, não, mas ela pode estar numa loteria, né? Pula para cá, pula para lá, para tentar ver, quem sabe, alguma coisa dar certo, né? Deus fala, não, então a fé vai nos ligar à existência de que há um Senhor, de que há o quê? Um Deus, né? Isso nós vimos semana passada. E que o que mais que agrada a Deus, né, irmãos? E que ele é abençoador, né? Daquele que o busca. Então, se a pessoa se aproximar de Deus sem acreditar que ele é abençoador, galardoador, recompensador, doador, tudo é sinônimo, né? Não vai agradar ele? A palavra falou aqui que não. Amém? Aí, como também nós pregávamos semana passada. Mas eu não vou buscar só a bênção. Claro que não. Também desagrada a Deus, na verdade. A pessoa só buscar ele como o gás, né? Acabou o gás, liga lá para trazer. Tem um problema no carro, leva no meio. Quer dizer, Deus não é um serviçal da gente, né? Então, isso, não é isso que agrada a ele. Mas é o que, não, irmãos? É eu saber que ele é bom, né? É saber que ele é o que, irmãos? Galardoador. E como nós falamos, eu sempre incentivo, eu sempre incentivo, mas acho que ninguém faz isso. Se você ler todos os evangelhos, de Mateus até João, né? Claro que ali tem histórias que alguém que vai se repetir. Eu sempre falo isso, mas acho que ninguém faz. Mas se você vai ler todos os evangelhos, você vê o quê? Você vê o jeito que Jesus ensinava Deus, não é verdade? Claro, com certeza, ele falava sobre o inferno. Ninguém no Novo Testamento falou mais do inferno do que Jesus. Jesus falou mais do inferno do que do céu, inclusive. Mas ele do inferno é real. Mas a bondade de Deus, a comparação que Deus ele faz, né? A maneira de se aproximar de Deus, o que agrada a Deus, como eu pregava na quarta-feira, né? O que desagrada a Deus, uma das coisas é a hipocrisia, a falta de sinceridade, né? O desrespeito pela palavra dele. Então ali Jesus é Deus, não, mas ele estava ensinando como Deus é o quê? Como Deus era, não é verdade? E claro que ele é poderoso, claro que ele é tudo isso, mas você vê que ele se esforçava para as pessoas entenderem o quê, moço? Que Deus é o quê? É bom, não é verdade? Então você vê que não mudou isso. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, quer dizer, então, lembra que ele ensinaria ontem, hoje e sempre o quê? Que Deus é o quê? Galardoador. Aí nós vimos na semana passada, não precisa você abrir, né? Que é aquele leproso lá em Marcos, né? Tem outros evangelhos, mas ele se aproximou, Senhor, se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode, não é verdade? E aí, então, ele, com grande compaixão, botou a mão e curou, amém? Né? Então, nós temos que ter fé na oração, amém? A gente ora aqui, né? Aí a pessoa ora pela sua saúde. Aí depois vem no grupo da intercessão, pessoal, eu peço oração. Não entendi. Tu não acabou de orar? Acabei. Porque tu está pedindo oração se tu acabou de orar.
Então, quer dizer, das duas, uma. Ou a primeira vez que orou não acreditou, ou nenhuma das duas. Né? Aí tá indo embora. Como é que tá, irmã? Tô levando. Ore por mim. Mas peraí. Tu já orou no culto, já orou na intercessão, viu a obreira e pediu oração. Você não está acreditando na oração. Aí vai lá na parada, né? Como é que tá, irmã? Tô indo. Ore por mim. Então já é a quarta vez. Então, já orou no culto, já orou na intercessão, já pediu oração para o obreiro, está lá na parada pedindo oração para o membro. Aí, digamos, né? Vai para casa e está lá vendo a live do missionário. Missionário, peça oração por mim. Sabe? Orou na igreja, orou na intercessão, pediu oração para o obreiro, orou na parada, agora está lá pedindo oração para o missionário na live. Irmão, das duas, uma. Ou a pessoa nenhuma das vezes acreditou na oração, porque quem crê não fica pedindo toda hora, não fica, né? Ou das duas, né, irmãos? Ou a pessoa que não acredita que na resposta de Deus. A gente não ora aqui, dói o braço. Então você começa agora a mexer o braço pela fé. Não é o anjo que vai vir aqui e mexer, é você que tem que mexer. Dói a perna. Então começa a mexer a perna aí. Não é o anjo que vai vir pegar a tua perna, é você que vai fazer o quê? Tem que começar o quê? A fazer o quê? O exercício da fé. Às vezes está doendo, mas a pessoa vai pela fé o quê? E resolve. Na verdade, então, porque ele é o quê? Abençoa. Ó, o microfone está caindo. Porque ele é o quê, irmãos? Abençoador. Amém? Se meu pastor, ore por mim. Meu pastor botou a mão na minha cabeça, ou pelo WhatsApp me orou, eu não volto mais naquele assunto, irmão. Ainda que pareça que está tudo o contrário, eu não volto mais. Porque eu acredito que se ele botou a mão na minha cabeça, ele orou certo. Eu acredito que, né, irmãos, que se, ou WhatsApp, né? Amém, irmão, Deus abençoe. Se ele me falou, Deus te abençoe, ou gravou um áudio, eu acredito até o fim da minha vida que eu estou aqui na bênção de Deus. Então, permanecer firme, irmãos, na oração, não é orar toda vez a mesma coisa. Jesus falou que você não pode rezar. Mas é o quê? É ficar o quê? Ligado naquela oração. Senhor, talvez ainda eu não vi o resultado, mas eu creio que desde que eu comecei a orar, o Senhor me respondeu. Amém. Deu para bola, irmão. Amém? Não é verdade? A não ser que eu duvide. Não é verdade? Como eu falei, vim ali conversar com o obreiro, com a obreira, ela me deu uma palavra. Para mim, o caso está resolvido. Está resolvido. Não é verdade? Recebi aquela... Não, então é assim que eu tenho que fazer. Deu para bola. Eu não vou pedir para outro uma palavra no que foi dada, para mim está caso resolvido. Pronto, é assim. Né? Mesmo que a circunstância não pareça estar mudando ainda, eu acredito que se a pessoa me deu a palavra, pronto, final. Né? Então é isso que eu tenho pregado aqui, né, Moisés? Às vezes é muito discurso, mas a fé é o quê? Ela se firma o quê? É na prática. E não onde uma pessoa fala, não sei o quê, eu vou parar, eu vou falar assim, agora é a hora de sair da teoria e colocar a fé em atitude. A hora de comer é a hora de comer, e eu vou comer com problema ou sem problema. A hora de estudar é a hora de estudar, e eu vou estudar com problema ou sem problema. A hora de dormir é a hora de dormir, e eu vou dormir com problema ou sem problema. Amém? A hora de passear com a família é a hora de desligar o celular e passear com a família, e eu vou passear com problema ou sem problema. Por quê, irmãos? Porque eu não estou na teoria, agora eu estou colocando o quê? A fé em prática. Porque se ele falou que ele é abençoador, deu para a bola. Ele é em ponto final. Mas daquele que o busca, claro. Amém? Então isso foi só um resuminho da semana passada, né? Até eu falava que a gente, às vezes, não precisa ficar citando o versículo. Tem que fazer o versículo. Como eu falava, né?
Ah, porque a Bíblia diz, não deixando a nossa congregação. Você não ficou citando o versículo, você pegou, você arrumou, veio para o culto. O que você fez, moço? Você colocou a fé no versículo em prática. Você não saiu citando Hebreus 10, 25 para todo mundo. Você colocou em prática. A não ser, claro, que você vai ensinar para alguém, né? Olha, a Bíblia diz, não deixando a nossa congregação, tal. Mas você está ensinando a pessoa, né? Ou porque está na igreja. Não, porque a palavra fala, né? Mas tem coisas que é isso que eu falava, tem coisas que não tem que nem que orar. Ao fazer, já está na bênção. Não é verdade? E aqui fala que ele é abençoador. E Deus fala o quê? Isso me agrada. Essa fé na minha existência, essa fé que eu sou um abençoador, me agrada. E o que mais que agrada a Deus? Nós vamos lá agora. Você estava em Hebreus, irmãos? Vai para 1 Pedro capítulo 5, por favor. Então, né, irmãos, ficar firme em oração não é repetir a mesma coisa sempre. É você ficar ligado naquilo que você já o quê? Já orou. Amém? É ficar ligado naquilo que você já orou. 1 Pedro 5. 1 Pedro capítulo 5, né? Aqui nós vamos pegar, claro que nós temos horário aqui, mas o versículo 5:5. 1 Pedro 5:5. Diz assim: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, aos mais velhos, né? Mas aí vem um princípio que é para todos nós, ó. E sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o senhor quer falar o quê, pastor? Que o soberbo, ele não anda pela fé. Né? Porque se é impossível agradar a Deus sem fé, e aqui fala que Deus resiste ao soberbo, então quer dizer, irmãos, o quê? Que o orgulho é uma falta de fé. Em Deus, no caso. Né? Que a pessoa pode confiar no braço dela, na inteligência dela, na aparência dela, na força dela, no dinheiro dela. Ou seja, ela está, como fala Jeremias 17, né? Ela está apartando o coração do Senhor. Então eu sempre prego aqui, não, Deus resiste ao soberbo, não ao fraco. Né? Então, o fraco pode chegar, mas tem que ser o quê? Com humildade. Então é uma coisa que agrada a Deus, na verdade. E aí, eu vou explicar versículo por versículo, mas aí o versículo 6 fala assim, então, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Ou seja, tu entendeu que ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde? Entendi. Olha, então você deve se humilhar, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, o tempo dele, né, ele vos exalte. Ah, entendi, pastor. Então Deus resiste ao soberbo, sim, né? A palavra fala até em Tiago que o soberbo Deus conhece de longe. Deus fala assim, não tenho nada que ver com o orgulhoso. Tenho nada que ver com o soberbo. Tenho nada que ver. Ai, que horror, pastor. Né? Deus não ama ele, Deus ama ele. Né, mas não quer dizer que Deus aprova. Então a palavra fala o quê? A primeira coisa, humilhai-vos. Amém? Então a primeira coisa tá o quê? A gente deve se humilhar. Às vezes a pessoa fala, não, porque a Bíblia diz, os humilhados são exaltados. Assim, não sei que Bíblia que diz isso. Não diz não. Né? Nós vamos ver o que a Bíblia falou aqui, que os humildes serão o quê? Exaltados. Amém? Deixa marcado aí, por favor. Nós já voltamos. Vai lá para Mateus, que nós pregávamos inclusive quarta-feira, Mateus 23. Eu dei tema de casa para vocês. Não sei se você leu, como eu falei, eu dou as coisas. Se o povo faz, eu não sei, né?
A maioria, infelizmente, não faz. Mas eu dei para vocês lerem Mateus 23 em casa, né? Daí, como eu falei, a maioria não lê. Aí o problema não é meu, é da pessoa. Mateus 23. Olha só, vamos pegar só o 12 aqui. Mateus 23, 12. Fala assim: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E esse humilhado aqui é por Deus, tá? E o que a si mesmo se humilhar será o quê? Exaltado. Então a Bíblia não diz os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz os humildes serão o quê? Exaltados. Já preguei isso aqui, inclusive, não, porque tem muita gente que às vezes é humilhado pelo diabo, né? Humilhado pela consequência do seu pecado, humilhado pela sua rebelião a Deus, mas a pessoa que não é o quê? Humilde. Vai ver, né? Eu vou pegar aquela pessoa, olha só, eu vou pegar aquela pessoa, eu vou me vingar. Vai ver com quem mexeu agora. Pode deixar, o mundo dá voltas. Porque não sei o quê. Não é verdade? Essa pessoa foi humilhada, mas não é o quê? Humilde. E a Bíblia não fala que os humilhados são exaltados. A Bíblia fala que os humildes. O que você leu ali? Jesus Cristo disse: quem se exaltar vai ser o quê? Humilhado. Mas quem se humilhar vai ser o quê? Exaltado. Não precisa você abrir a Bíblia, né? Pode voltar lá para 1 Pedro, mas lá em Filipenses 2 dá o exemplo de Jesus, né? Que sendo em forma de homem, forma de Deus, não teve por usurpação, ou seja, Jesus Cristo, ele é o próprio exemplo da humildade, não é verdade? Então, humildade é divina, e o orgulho é de Satanás. Então, o cristão não tem como ser orgulhoso, pastor. Não tem como ser cristão e ser orgulhoso. Não tem como ser orgulhoso e ser cristão. Não tem. Então, volta lá para 1 Pedro, não, o que Pedro fala? Humilhai-vos. Amém? Então, uma coisa que você e eu temos que fazer. A palavra fala, é você que tem que se humilhar. É você que tem que se colocar, né? Nós vamos ver aqui agora, debaixo da potente mão de Deus. Então, uma coisa que você e eu temos que fazer, né? Se humilhar não é ser aquela pessoa, né, com a cara no chão, pobrezinha, roupa rasgada, sapato furado, eu sou humilde. Então o pessoal fala, né? Eu tenho pavor dessa comparação. Não, o fulano é de família humilde, né? Só que o que ele quer dizer, moço, com humilde? Pobre, né? Mas ele não pode ser de família rica e ser humilde também? Nem todo rico é orgulhoso. E nem todo pobre é humilde. Então eu não gosto de falar, não, o fulano é de família humilde. Não. Né? Fala então, é de família pobre. Não é verdade? Porque como eu falo, né? Pobreza é condição material. Né? Humildade é uma condição aqui espiritual. A pessoa pode ter 1 milhão de dinheiro aí na conta bancária e ser humilde. Eu mesmo conheço pessoas da minha família que são milionárias, ricas, e são humildes. Você conversa com elas, isso aqui nada é meu, eu só cuido para Deus. Pessoa querida, pessoa simpática, pessoa de Deus, que ama ganhar almas para Jesus. E é milionário. Eu tenho parentes meus. Mas também conheço pessoas, irmãos, que às vezes ali, né, são orgulhosos. Então não é isso, né? A humildade é uma questão de você se colocar. E quem está falando isso, pastor? Um dos homens que nós vemos na Bíblia, né? Como eu falei, se você ler os evangelhos, né, que mais deu trabalho por Jesus. Pedro era humilde, pastor? Era nada, era falador, linguarudo, né? Falava pelos cotovelos, brigava com todo mundo, cortava as orelhas dos outros, brigava, se achava o tal, batia no peito. Ele não era humilde, não. Mas Jesus transformou o coração dele. Amém? Então ele está falando aqui, óbvio que inspirado pelo Espírito Santo para escrever, mas também o que? Algo que ele o quê? Que ele provou.
Então ele fala, gente, você tem que ser humilde. E isso é completamente, irmãos, contrário ao caminho, né? Hoje no mundo bateu, levou, leva desaforo para casa, e não sei o quê. Tem até algumas músicas gospel, né, de vingança, né? E não sei o quê, na verdade. E ali ficam cultivando essa cultura de vingança. Só que a palavra falou que é bem o contrário. Jesus fala, você tem que se humilhar. Ali fala onde? Debaixo da potente mão de Deus. Né? Não, claro, não é só da mão literal, não, mas seja do jeito de Deus, da maneira de Deus. Né? Se Deus quiser pegar ali e moldar você, né? Deus quiser ali pegar e guiar você, Deus quando precisar levantar você, Deus quando precisar fortalecer, ou seja, é a operação dele. Né? Te coloca debaixo da operação aqui, como eu falava do Pedro, na verdade. Jesus estava lá, nem estavam falando, Senhor, feriremos a espada. Já estava Pedro. Cortando a orelha, nem deixou Jesus falar. Não é verdade? Já estava lá Pedro cortando a orelha do Malco, não é verdade? Nem esperou Jesus falar. E se tinha duas espadas, não podia botar a espada na mão do outro, tinha que ser de Pedro. Com quem estava outra espada, eu não sei, mas uma estava na mão de Pedro. Né? Nem Simão, que era o Zelote, não, o Zelote era aquelas pessoas que queriam pela força tomar a glória para Jerusalém, para Israel, né? Queriam pela guerra. Ele se converteu, na verdade, ele era o mal. Um dos apóstolos era chamado de Simão o Zelote, né? Nem com ele não foi. E Pedro cortando fora. Né? Outra hora estava Pedro lá, não, senhor, afaste de mim, Satanás, não compreendo as coisas de Deus, só dos outros, não é verdade? Então, mas ele aprendeu. Não, agora eu preciso me colocar o quê? Debaixo da potente mão de Deus. Às vezes a pessoa fala, eu gosto de Deus, mas não adianta gostar de Deus e não viver de acordo com a palavra de Deus. Né? Quando eu falava, tem pessoa que tem horóscopo, tem pessoa que às vezes vive em prostituição, em fornicação e acha que vai para o céu. Não vai. Tem que nascer o quê? De novo. Quem é humilde não anda em fornicação. Quem é humilde não trai. Amém? Quem é humilde não tem relacionamento fora do casamento. É só quando se deve ter relacionamento. É no casamento. Não é verdade? Tem pessoa que diz que é de Deus e bebe. Bebe, fuma, usa até droga. Agora está liberado, pastor. 40 gramas aqui, ó, vou trazer até para a igreja, mas que Deus te barre naquela porta lá e arranque isso do teu bolso. Amarrado. Não, mas é que a lei permite. Então, se a lei permitir ir para o inferno, vai para o inferno? Então vai. Não. Ainda que a lei permita, irmãos, Deus não permite. Não é para nós isso. Amém? Deus quer salvar quem está nas drogas. Amém? Mas o que eu digo é aquela pessoa que está na droga e acha que é salvo. Não é. Tem que parar com isso. Amém? Tem que se colocar debaixo da potente mão de Deus. Ali Deus vai fazer a obra como Ele quer. Amém? Que mais? Ali fala, né? Para que Ele, a seu tempo, ou seja, no tempo dele, Ele nos exalte. Deus quer alguém abatido? Na minha Bíblia fala que não. Na minha Bíblia fala que Ele quer exaltado. Deus quer alguém prostrado? Na minha Bíblia aqui fala que Ele quer eu exaltado. Não é verdade? Deus quer alguém para baixo? Bom, na minha Bíblia fala que não. Aqui fala o quê? Para que Ele vos exalte. Amém? Claro, não, irmãos, que aqui o exaltar não é o se exaltar diante dele, com orgulho. Não, amém? Mas é o quê? É estar exaltado diante do pecado, né? É estar exaltado diante dos demônios com autoridade, não é verdade? É estar exaltado diante da vida, como eu falava, né? Depois falar sobre a ansiedade.
Ah, eu tô com um problema. Irmão, eu vou sentar na mesa e vou comer, com problema ou sem problema. E daí eu não como, eu vou arrumar outro problema. Aí tá minguando com anemia e quer resolver os problemas. Se forte igual um bezerro, não resolvia, agora morrendo vai conseguir arrumar outro problema. Não é verdade? Então eu falo que no tempo dele ele nos exalta. Pode ser mais cedo, pode ser mais rápido. Você fala, não, pastor, eu quero um dia ser um pastor. Tá, mas por que tu não foi arrumar uma garagem então para pregar? É assim que se faz a obra. É assim que se prova que tem um chamado para ser um pastor ou uma pastora. Né? Porque pregando na igreja do pastor é fácil. O povo é do pastor, a igreja é do pastor. Não é verdade? Você quer provar que tem chamado? Vai arrumar uma garagem e pregar do zero. Pregar para povo que não é da igreja. Aí Deus prova se tem chamado. Não digo que alguém aqui não na igreja, né? Mas talvez alguém que está ouvindo em casa. Tá meio ruim o microfone aqui, a bateria. Não é a bateria que está fraca, é a bateria que está desajeitada. O microfone tem que se humilhar. Não é verdade? Então é assim que faz, irmãos. Sempre foi assim. Né? Aí pregar na igreja para o povo do pastor até eu prego. Né? Mas fazer a obra, ganhar pessoas que nunca teve na vida, aí tu prova se tem um chamado ou não tem. Né? Ou qualquer outra coisa na vida, não é verdade? Mas a pessoa quer ser um patrão, mas ela quer entrar hoje na empresa como empregado e já quer ser amanhã um patrão. O que a palavra fala? Que tem que ver o tempo de Deus. Como é que eu vou ser um bom patrão? Como é que eu vou ser um bom patrão? Eu vou ser um bom patrão é que a bateria está caindo. Não é a bateria que está fraca, ela está meio falhando. Mas enfim, deixa assim. Como é que eu vou ser um bom patrão? Não é verdade, irmãos? Eu vou ser um bom patrão, primeiramente porque sendo o que é um bom funcionário. Como é que eu vou querer cobrar os outros chegar no horário se eu chego atrasado? Não é verdade, irmãos? Então quer dizer, algumas coisas vai levar o que? Um tempo. Amém? Não é verdade? Mas o tempo é o quê? É o tempo de Deus. Né? Então, ele fala, há um tempo. E esse tempo, quando chega, Deus só exalta quem está onde? Debaixo da mão dele. Né? Se chega o tempo eu estou fora da mão dele, ele fala assim, próximo. Olha que palavra bonita, né? E aí ele fala aqui no 7. É uma das maneiras de nós nos humilhar. Né? Aí o versículo 7 fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, você viu, irmãos, que uma das formas de se humilhar o quê? É lançando sobre ele a nossa ansiedade. Então, o ansioso pastor não é humilde? Não. O humilde é o que, irmãos? Ele não é o quê? Ansioso, porque ele lança sobre o quê? A mão de Deus. Então a ansiedade, como falar, estou com um problema, eu vou sentar na mesa e vou comer. Eu vou deitar na cama e eu vou dormir. Na hora de passear, eu vou passear. Na hora de dar risada, eu vou dar risada. Na hora de chorar, eu vou chorar. Não é verdade? Eu tenho que aprender a não focar só naquele problema, na verdade? Eu tenho que me colocar o quê? Lançar debaixo o quê? Da mão de Deus. Mas por que fala? Não, porque ele tem cuidado de mim. De nós, né? Cuidado de mim. Então, dizer, Deus, o Senhor tem cuidado de mim. Então, por que eu vou andar aqui ansioso, afobado? Né? Eu vou lançar nas tuas mãos. Eu vou deixar no Senhor. Eu vou colocar nas tuas mãos. Aí, não quer dizer que eu vou ser uma pessoa acomodada, não é verdade? Mas quer dizer o quê? Que eu vou ser uma pessoa que tem o quê? Paz. Né? E como eu falava lá no começo, a pessoa entrega na mão de Deus, depois na hora de voltar para casa pega de novo. Aí ora no culto, ora na intercessão, pede oração para a obreira, pede oração na parada, pede oração na... Não, tu decide o que tu quer. Né? Para quem que tu vai pedir oração e fica firme naquela ali, deu para bola. Né? A palavra que Deus me deu há 15 anos atrás, não se cumpriu. Acho que eu tenho que ficar perguntando, Deus, e aí? Então, se Deus deu a palavra, ainda que não tenha se cumprido, e ele não falou que ele voltou atrás, eu faço o quê, irmãos?
Eu não preciso de uma nova palavra. Eu já tenho aquele me deu. Eu falei, é tão difícil entender assim, que quando Deus fala, ele fala a verdade. É verdade? É tão difícil entender que o que ele me falou há 15 anos atrás era a verdade, tanto como hoje é verdade. Qual a dificuldade de entender? Não, senhor. O que o senhor falou há 25 anos atrás continua sendo o quê? Verdade. Se foi ele que falou, né? Quer dizer, eu não vi cumprido ainda, mas o senhor falou que nas tuas mãos, no tempo certo que vai se cumprir. Amém? Aí, a não ser que ele me dê uma nova palavra para me reforçar. Já preguei isso aqui, não lembro como pregava sobre Abraão, né? Deus não ficava toda hora falando com Abraão. A Deus dava uma palavra e ficava anos sem falar para Abraão. Abraão tinha que confiar o quê? Na revelação que Deus aparecia ou na revelação que Deus apareceu? Na revelação que Deus apareceu. Amém? Hoje nós podemos ler a Bíblia a hora que for, né? Podemos pegar concordância e tal. Mas eu digo assim, ó, tem que acreditar que ele fala a verdade, né? Então, não é difícil, né? Mas ele tem cuidado, né? Aí vamos terminar aqui. Aí o 8 fala assim, talvez semana que vem eu volte aqui pregar com mais calma o 8 em diante, tá? Mas o 8 fala assim, ó, sede sóbrios, de novo, ó, é você quem tem que ser, né? Vigiai, é você que tem que vigiar, amém? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Ele não é leão, né? Buscando a quem possa tragar. Quem é que ele traga, pastor? O soberbo. Quem é que ele traga, pastor? O ansioso. Quem é que ele traga, pastor? Aquele que ele não encontra guardado debaixo da potente mão de Deus. Porque ele anda o quê, irmãos? Não é no meu cangote. Ele anda ao derredor. Lá em João 10, onde é que Jesus guarda as ovelhas dele? No aprisco dele. Amém? E quando é para tirar, o que ele faz o quê? Ele vai na frente guiando. Amém? E ele fala, e a ovelha vai entrar e vai sair. E vai achar pastagem, né? Quer dizer, é o cuidado. Mas ele fica lá fora, né? Uou! Jesus, o diabo está lá fora bramando. Fala uma coisa que eu não saiba. Não é verdade? Uau, uau. Jesus, ele está rosando lá fora. Me diga uma coisa que eu já não saiba. Né? Quer dizer, ele está lá fora. Mas eu não estou lá fora. Eu estou aqui dentro com Jesus. Eu estou debaixo da potente mão dele. Amém? Então, a não ser que eu, o que, irmãos? Volto a falar. Eu saia da mão dele, a essa pessoa que ele vai o quê? Que ele vai tragar. Amém? Então, quer dizer, né? Para que sair da mão de Deus? Não, ele tem cuidado de mim, eu quero Jesus. Eu estou com um problema, mas estou com um problema dentro do aprisco. Agora eu estou com um problema, vou sair do aprisco, aí eu vou ter dois problemas. O capeta me pega e o problema continua. Né? Então, pessoal, vigia, gente. Né? Que mais? Aí, falando 9, irmãos, como é que você resistir nos eles? Né? Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Direto ao ponto, sem enrolação. Tu não é a única pessoa no mundo que passa por problema, tá? Todos os irmãos do mundo também o quê? Passam por. Porque pode acontecer que um tem um problema diferente do outro. Mas todo mundo vai ter problema, não é verdade, moço? Todo mundo vai passar por dificuldade, por luta. A palavra fala assim, querido, tu não é especialzinho, só tu tem problema na vida. Os irmãos do mundo também estão passando por problemas. Amém? Já, todos nós vamos ter luta, não é verdade, irmãos? Como eu falei, talvez vai mudar a luta de um, a luta do outro. Talvez algumas serão até parecidas, não é verdade? Não, tipo assim, não é só você. Você não é o excluído de Deus, aquele para quem Deus virou a cara, né? Aquele por quem Deus resolveu levantar de manhã e esquecer. Não, meus filhos, os irmãos do mundo também estão passando por problemas. Mas como é que vocês e eles resistem? Firmes na fé, amém? E a fé é o que, irmãos? Crendo que Deus existe e que Ele é o que? Abençoa
a dor. Eu sempre prego aqui lá em Mateus 4 e Lucas 4 também, né? Quando Jesus está resistindo o diabo, claro, não foi só 3 vezes que ele foi tentado, foram várias, né? Mas você vê que nas 3 vezes ali ele fala, está escrito, né? Mas não fala para o diabo não se converte, ele fala para nós, né? Ele resistiu o quê? Baseado na palavra de Deus. Eu sempre explico, né? Quando eu prego, já preguei isso aqui, inclusive, na igreja. Né? Olha, manda as pedras transformar em pão. Jesus tem que ficar dando explicação pro capeta, irmão? Era só falar o quê? Não vou. Deu pra bola. Não é verdade? Não, mas ele dá uma palavra, porque está escrito, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom, ele estava pregando para o capeta não se converte, irmão. Ele estava deixando a palavra para nós. Mas você viu, irmãos, que a palavra falou o quê? Nem só de pão, ou seja, ele estava aqui dizendo assim, ó, eu dependo da palavra de Deus. Tipo assim, ó, eu quero agradar a Deus. Tá verdade? Aí depois vai lá, né? Tá escrito, os anjos tomarão nas mãos, atira. O que Jesus podia falar? Não vou me atirar. Pronto, irmão. Deu pra bola. Tem que ficar dando explicação para capeta? Não. Mas ele deu uma palavra o quê? Para nós entendermos, né? Também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. A preocupação dele, o que, irmãos? Era agradar a Deus. Não é verdade? Aí depois chega lá, né? Na hora olha, esse aqui tá tudo, né, essa glória, ele mostrou a glória, né? Olha, é só tu te ajoelhar e me adorar. O que Jesus podia falar? O quê? Não vou. Não vou. Tem que ficar pregando para capeta? Não. Mas ele dá a palavra, né? Eu não vou, porque está escrito, somente ao teu Deus adorarás, somente ao teu Deus prestarás culto. Amém? Então ele está citando a palavra, ou seja, né? Ele era a palavra, né? Mas ele está o quê? Assim, ó, eu aprendi na palavra como Deus ele é. E como eu aprendi que ele é, eu posso o quê? Resistir. Amém? Não é verdade? Então quer dizer, nós também, nós resistimos firmes na fé. Então, sabendo que é da bondade de Deus, como eu falava, né? Então tem a hora para todas as coisas. Ah, pastor, estou com luta, vou parar de fazer tal coisa. Continua fazendo mesmo assim. Né? Até o pastor pregava, né? Ele pregava e aí, eu já preguei isso na verdade, não, né? Ou seja, não, você chora com os olhos, mas caminha com os pés. Então você pode estar chorando, mas tá o quê? Caminhando, jogando a semente, né? E você não planta com os pés, você planta com o quê? A mão. Tá chorando, mas você não chora com os pés, você chora com o olho. Não é verdade? E aí como é que eu vou voltar depois? Né? Voltará colhendo, com alegria, colhendo o quê? Colhendo os molhos. Ou seja, não, ele não pregou isso, né? Mas eu já preguei aqui, né? Ou seja, se entrega de todo o corpo, né? Na ida, e você se alegra com todo o corpo o quê? Na volta. Você volta com alegria, né? Colhendo os seus molhos e volta com alegria. Amém? Não é verdade? Então até eu falava, né? Por isso que Deus fala, né? Você vai andando, você não chora. Eu tô chorando. Caminha com os pés, irmão. Não é verdade? Tô caminhando. Semeia com as mãos, irmão. Ai, pastor, que escandaloso. Se meu povo vai ser abençoado dessa maneira, deixa eu ser. Né? Eu te falei que eu sou um bom em teatro. Né? Aí depois volta com alegria. Glória a Deus, né? Com os feixes, né? Olha, glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Amém. Né? Não é verdade, Deus? Mas e o olho, pastor? O olho não está mais chorando, está com alegria, né? Sabe que o sorriso verdadeiro, ele é também com os olhos, né? Isso é até cientificamente explicado, não é verdade? A diferença entre um sorriso amarelo e um sorriso verdadeiro, né? Não tem como sorrir sem
fechar um pouco. Não tem como, o corpo não consegue, né? Fingir um sorriso verdadeiro, né? Então, é assim, alegre, firme na fé. Deus, só eu tenho um problema. Ah, tá, tu é um especialzinho no mundo, irmão. Eu sorteei no bingo do céu lá o teu nome. Vem cá, desgraçado! Para com isso, irmão. Para com esse coitadismo. Não, amém? Deus falou o quê? Todos os irmãos do mundo também aqui passam por problemas, amém? Todos nós vamos passar por luta mais cedo ou mais tarde, né? E eu vou terminar aqui no 10. Talvez semana que vem eu continue, tá? Né? Por isso que eu falei, amor, tem que ser direto ao ponto. Porque às vezes a pessoa, ela não quer um conselho, ela quer que sinta a pena dela. Não tem que sentir pena. Ah, eu tô com um problema. Te levanta, vai buscar Deus, irmão. Né? Ó, pobrezinho, vem lá. Coça tua cabecinha, chora. Pobrezinho. Vai lá, irmão. Bota um fundo meloso, né? Aquele fundo que se furar o dedo no pendrive pega diabetes. Às vezes, passamos por lutas. Eu sei, não é fácil. Aí já começam a cantar aquela música deprê gospel. Adiantou alguma coisa? A Aline já está com um problema que não resolveu e sai desidratado, então chorar. Não, né, irmãos? Então, isso vai resolver a nossa vida, amém? Olha, fica debaixo das minhas mãos, eu tenho cuidado de você. Mas o leão, não, ele não é um leão verdadeiro, ele está como um leão, né? Está lá rugindo fora, uau! É verdade? Tentando te causar problema, tentando desviar a tua atenção de mim. Resiste firme na fé, né? Sabendo que eu sou bom. Que palavra bonita, né? E para terminar aqui no 10, outra hora, quem sabe eu continuo, irmãos. Já está quase passando o nosso horário, né? Aí o 10 fala assim, ó. E o Deus de toda a graça, viu? Que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória. Depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo, olha que bonito, irmãos, vos aperfeiçoará, né, tornará maduro, perfeito, confirmará, fortificará e fortalecerá. Olha que bonito, amém? Né? Então ele aperfeiçoa, confirma, fortifica e fortalece. Ou seja, ele faz o que é preciso, amém? E aí, para terminar, falo aqui no 11, a humildade, ó. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Né? Aí eu vou vencer, vou falar, não, porque eu tenho muita fé, porque eu sou de muita oração, porque eu leio muito a Bíblia, porque eu sou muito de Deus. Só falta Deus falar, palmas para ele, glória ao teu santo nome, Moisés. Para com isso. Não. Porque a minha fé foi em Deus. Ele é recompensador. Né? Porque eu orei e Deus me atendeu. Graças a Deus. Né? E Deus me deu a vitória para a honra dele, em nome de Jesus. E Deus me exaltou, porque eu me humilhei debaixo da mão dele, mas é ele que me exaltou. Amém? Eu sempre vou estar dando o quê? A glória para Deus, né? E se ele me exaltar mais ainda, pastor, é que eu falei, irmão, Deus pode chamar o bobalhão da alvorada. Não, ele não fica assim, por isso que eu falo muito, pelo menos, mente afiada, né? Porque você começa a pregar a palavra para os outros, e aquela palavra que começa a operar em você, vai passar um tempo, você vai ser pessoa que enxerga as coisas, né? Mas não porque você é assim, mas porque Deus te deu o quê? Deus está te fazendo ser assim, amém? E aí, por isso que eu falei, né? Muita coisa que antes às vezes ia tirar o nosso sono, agora não tira mais. É porque eu estou acomodado, pastor? Não, é porque eu tenho o quê? A paz. Deus, eu estou com problemas, eu vou deitar, eu vou dormir. Né? Senão, se eu dormir pouco, eu vou ficar doente. É mais um problema para minha vida? Não, eu vou deitar e eu vou dormir. Amém, Jesus. Né? Ah, estou ansioso. Não, agora eu vou sentar e eu vou comer, né? Porque se eu não comer, eu vou ficar fraco, eu vou morrer de minguado daí. Não, eu vou comer, né? Ah, vamos lá, não estou com cabeça para lazer. Não, vou lá, vou passear com a família, comer um cachorro quente, dar uma volta na quadra se for preciso, né? Pai,
Estou falando com o senhor. Ah, tá. O pai está pensando nos problemas. Para com isso, o filho não merece isso. Pensa depois no problema, né? Fala, filho. Fala, filho. O que foi? Que legal. Amém? Dizer, não é ser falso, mas é o momento que para cada coisa, né? Aí depois eu vou, Deus, agora eu estou aqui. Só eu, Senhor, né? Orando, falando, buscando, chorar não, né? Não tem problema, né? Deus, eu estou aqui falando com o Senhor, amém? Né? Fui lá, pedi uma palavra, irmão, me dá uma palavra, tal, amém. Deu pra bola. Aí, irmão, você não precisa de outra palavra? Não, tu já me deu aquela palavra, pra que outra? Qual é a dificuldade de entender que Deus falou a verdade? Se ele falou, tá falado, né? Então, pega essa palavra, vou parar aqui. Deus abençoe você de casa.